Vamos entender o que está acontecendo com esse tempo doido antes do Leãozinho contar mais pra gente, né, Leão? Menino, que loucura, porque amanhã começa né? o verão e hoje não vai sair de 21, 22 graus. É estranho, né? Cadê aqueles 30 que a gente está acostumado, aquele calorão? Vamos entender qual é a tendência para esse verão e também ficar, né, em alerta para possíveis transtornos que o tempo pode trazer. Deixa eu ver quem é que vai estar com a gente logo mais aqui Ameaças conversando. de tempestades, né? Nós temos aí. Exatamente. E tal, né? E até porque está chovendo já há muito tempo, então as encostas já estão encharcadas, né? O solo está muito encharcado, a área de encosta acaba ficando muito perigoso. A gente vai conversar agora com a Maria Clara Sasaki, ela é meteorologista da Climatempo. Olá, querida, seja bem-vinda à revista, tudo bem? Olá, tudo bem, Regiane? Tudo bem, Leão Lobo? É um prazer estar aqui com vocês, numa época, né, que a gente acaba prestando muita atenção no tempo, porque é nesta época do ano que acontecem os maiores temporais, as maiores tragédias aí com relação a tempo e clima, né? Então é um prazer estar aqui para esclarecer todas as dúvidas da próxima estação. É verdade, viu, Maria? Vocês, meteorologistas, são sempre necessários na nossa vida, especialmente nessa época, como você disse, né? Afinal de contas, quando a gente presta atenção à previsão, a gente pode evitar muitos transtornos e, mais do que isso, muitas tragédias também podem ser evitadas, né? Vamos entender, então, antes de mais nada, qual é a tendência para esse dezembro, esse final de ano, né? Que a gente está aí chegando nessa época de festas. Normalmente as pessoas esperam por um tempo um pouco mais firme, calor, para poder aproveitar os feriados e tudo mais. O que a gente pode esperar nesse comecinho de verão? Olha, a gente ainda tem um corredor de umidade muito intenso entre o sudeste e a região norte do Brasil. Então, pegando o Espírito Santo, que já teve chuva muito volumosa, pegando Minas Gerais, áreas de Goiás, Mato Grosso e partes também da região norte do Brasil, como o interior do Amazonas. Além disso, temos também uma circulação de ventos úmidos do mar que pega toda a costa do estado de Santa Catarina, áreas também do Paraná e do leste do estado de São Paulo, assim como o Rio de Janeiro. Então, tivemos nas últimas horas chuvas bastante volumosas. Desde o final de semana até agora, a chuva tem sido bem frequente, bem volumosa e tivemos aí vários transtornos. Esse efeito dessa chuva, como você bem disse, Regiane, acaba provocando esses deslizamentos, esses alagamentos, como estamos vendo aí na imagem, porque o solo está muito encharcado, não tem mais capacidade de drenar toda essa água, não tem mais para onde essa água correr de tanta chuva que já aconteceu. É normal acontecer isso nessa época do ano? É normal, mas este ano em especial, nós temos um fenômeno Laninha que acaba potencializando os temporais da primavera e formando mais corredores de umidade entre o sudeste e a região norte do país. Com isso, a chuva ela fica frequente por vários e vários dias, não dá tempo do solo evaporar, não dá tempo de evaporar toda a água que está no solo e aí os transtornos são praticamente inevitáveis, Regiane. Ô Maria Clara, mas isso está sendo bom para os nossos reservatórios? Boa pergunta, Leão. Olha, os reservatórios do sudeste do Brasil, eles têm sido beneficiados, principalmente o sistema Cantareira. Tivemos uma alta no mês passado no volume de armazenamento do reservatório do sistema Cantareira e é uma alta bastante relevante porque desde abril, né, que nós não tínhamos um valor tão significativo. Então, sim, alguns reservatórios, principalmente do sudeste e do centro-oeste, têm se beneficiado. Só que, por outro lado, na região sul do país, a chuva tem sido irregular e com baixos volumes. Por isso, os reservatórios da região sul não tiveram tanta sorte assim quanto os reservatórios de São Paulo, por exemplo, que tiveram alta. O solo está muito seco nos estados da região sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, Leão Lobo. Tá bom, obrigado. E as temperaturas também acabam sendo prejudicadas com isso, Maria Clara, por causa desse fenômeno do Laninha? Com certeza. O excesso de chuva, né, o excesso de umidade acaba influenciando diretamente nas temperaturas. Isso porque a umidade ela serve como se fosse um isolante térmico. Ela não deixa a superfície aquecer tanto e não deixa a temperatura disparar, né? Se nós temos mais umidade na atmosfera, não temos aquele calorão aí de 40 graus no Rio de Janeiro, 35 no interior de São Paulo, 35 também em São Paulo, na capital paulista. Nós temos temperaturas mais amenas, porque tem maior cobertura de nuvens, porque a chuva vem mais cedo, então a temperatura acaba não subindo tanto. Agora, quando nós temos uma condição de tempo mais seco, que é o caso do Rio Grande do Sul, aí a temperatura dispara. Durante as tardes, os termômetros chegando aí a 40 graus, como é o caso da região de Uruguaiana, Santa Maria também registra temperaturas muito altas no interior do Rio Grande do Sul, e isso é comum justamente
justamente por causa do fenômeno Laninha, que mantém as nuvens mais carregadas entre o sudeste e a região norte do país e pouca nebulosidade em áreas do interior de Mato Grosso do Sul, do interior paulista também e áreas da região sul do país. Rejane? Mas em janeiro isso vai mudar? Olha, por enquanto ainda não. O mês de janeiro ele deve ser muito parecido com dezembro. Ainda temos influência do fenômeno Laninha e ele só vai perder intensidade entre o mês de março e o mês de abril, caminhando aí para uma neutralidade climática durante os meses de outono. Janeiro, então, com uma característica ainda de temporais, principalmente nos estados do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro, metade sul de Minas Gerais e também em Mato Grosso do Sul. Serão as áreas que merecem mais atenção durante o mês de janeiro, porque a chuva ela deve ser mais frequente. Esse corredor de umidade que eu mencionei, que agora está posicionado na altura do Espírito Santo, ele deve se formar mais entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, pegando até mesmo áreas do Paraná. Por isso que para janeiro estes estados merecem uma atenção especial, Leão Lobo. Agora, além das chuvas fortes, a gente tem que ficar atento a algum tipo de fenômeno, né, meteorológico atípico aqui no Brasil, por exemplo, como tivemos a informação de pequenos tornados em algumas regiões. Olha, esses fenômenos eles são até que comuns durante os meses de primavera e verão. Eles acontecem por causa do contraste de temperatura. A gente tem uma condição de temperaturas muito elevadas e depois vem as pancadas de chuva no final das tardes. E isso faz com que esses eventos acabam acontecendo com mais frequência. Apesar de ser um evento que a gente fala, nossa, um tornado, a gente nunca via um tornado. Na verdade, eles são comuns. É que agora as mídias conseguem divulgar com mais facilidade esse tipo de fenômeno. Quando acontece, tem alguém para filmar, tem alguém com o celular posicionado e a gente acaba tendo mais notícias desses fenômenos. Eles são comuns durante os meses de verão e eles devem acontecer ainda nos próximos meses. Então, principalmente finalzinho de dezembro, durante o mês de janeiro e até mesmo em fevereiro. Então, podemos ter sim relatos de chuva com granizo, relatos de tornados, relatos desses corredores de umidade que se formam pelo sudeste, trazem condições para cabeças d'água, principalmente no sul de Minas, que é aquela elevação repentina do volume de chuva, aliás, do volume do rio e também das cachoeiras, e normalmente o pessoal procura essas áreas para se divertir, é uma época de férias, é uma época de recesso, então cachoeiras, rios, na região do Vale do Paraíba, região do sul de Minas, são áreas que a gente tem que prestar mais atenção, porque as cabeças d'água, elas costumam acontecer e elas enchem o rio de forma muito repentina, então para o verão esse alerta também é especial, Rejane. Tá certo, vamos ficar atentos então. Muito obrigada pela participação. A gente conversou com a Maria Clara Sasaki, que é meteorologista da Climatempo. Vou deixar também aqui o site, porque, claro, a gente está sempre entrando lá para pesquisar, né? Com certeza. Climatempo.com.br. Muito obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho de vocês, Maria Clara. Beijo. Muito obrigada, eu que agradeço. E férias melhor, acho que pro Nordeste, né? Exatamente, exatamente. Acho que para lá a gente tem aí uma condição um pouco mais melhor, firme, né? E aí consegue aproveitar quem quer realmente sol e tem a possibilidade de subir. Subir. Vamos. Subam. Parece também que o tempo vai ficar um pouco mais firme ali no sul, Serra Gaúcha e tal, com menos chuva. Mas aqui sudeste a gente vai ter uma chuvinha no verão aqui, inclusive no nosso Réveillon, né? Querido, vamos conversar mais um pouquinho? Então, falando disso...